Tá aqui o lugar para fazer um videozinho para ficar registrado assim na memória. Eu estou em Santa Maria, lugar muito bonito, reservado aqui. Estou no centro da cidade. Eu quero falar um pouquinho do meu processo para ficar registrado. Quero falar de chamado ministerial. E quando você começa a atender o chamado do Senhor, quando você começa a se propor a obedecer o chamado do Senhor, coisas começam a acontecer na sua vida. Processos começam a acontecer na sua vida. Perdas começam a acontecer na sua vida. Pessoas começam a te odiar. Família começa a te caluniar. Amigos começam a te abandonar. Aí a pergunta é: mas isso é chamada ministerial? Isso é parte do processo de ser separado. Quando você se propõe a ser separado, as coisas começam a fluir de forma contrária, porque existe uma multidão caminhando por portas largas, e é a maioria. Existe uma multidão que se posiciona da maneira que acha melhor, da maneira que lhe convém. Mas quando você aceita o chamado do Senhor, não é da maneira que lhe convém, não é daquilo que você acha que vai viver, daquilo que você acha que vai tomar as escolhas, as decisões. E as coisas começam a ser desconstruídas para serem construídas da maneira que agrada ao Senhor. E a maneira que agrada ao Senhor não é a maneira que agrada a nós mesmos. Quando você atende o chamado do Senhor, você é incompreendido, você é isolado, você é esquecido e se torna até esquisito. A maioria das pessoas não vão te compreender, principalmente a sua família. E aí vão te achar estranho. Obedecer ao que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve e ver o que ninguém vê. Elias viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas só Elias que viu, ninguém mais. Davi matou ursos e leões. Ele era apenas um menino e ninguém viu. Quando ele chegou até o gigante, ele já tinha vencido várias batalhas, mas ninguém viu. E atender o chamado do Senhor é um chamado exclusivo para você. Ninguém vai ver. Ninguém vai vencer as suas guerras. Ninguém vai renunciar no seu lugar. Ninguém vai alcançar o tratado do esquadrinhamento das mãos do Senhor na sua vida. Só você que pode sentir o ajustar de Deus,
para que você chegue no lugar devido, no centro do querer do Senhor. E o centro do querer do Senhor te desconstrói completamente. O centro do querer do Senhor é contrário a tudo que é natural, a tudo que é lógico aqui entre nós. E é por isso que parece que tudo está de cabeça para baixo. É por isso que parece que tudo na sua vida está dando errado. É por isso que dói tanto. Nós somos construídos de maneira errada. Nós somos deformados pelo pecado, pela concupiscência da carne que vive dentro de nós. E aí quando você aceita o chamado, e o chamado à obediência, à renúncia, isso dói, porque começa a desconstruir, e toda desconstrução gera entulhos, gera bagunça, gera desordem. Ninguém quer ficar perto, ninguém quer ajudar. Todo mundo sai de perto, porque tá tudo sujo, desordenado, bagunçado, tá feio. É aí que você fica sozinho. Ainda começa a ouvir palavras que... isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai pra frente. Quero ver onde vai dar. E aí os seus amigos que você achava que eram amigos começa a apostar no palitinho. Essa construção aí nunca vai ficar em pé. Mas quem está criando, quem fez a arquitetura, o projeto, não foi o homem. Não foi um arquiteto natural. E fez o projeto da sua vida, da construção do seu ministério. Foi o Senhor. Gerou dentro dele. 1 Colossenses capítulo 1:16. Todas as coisas subsistem dentro de Cristo. Todas as coisas existem e foram criadas por Ele. É isso que é chamado ministerial. A dor faz parte do processo. E aí você começa a perder coisas que você achava que era importante e você não vivia sem elas. Você achava que precisava de uma estrutura, que precisava de outros pastores, que precisava de amigos, de oração. Isso tudo é legal. Mas na hora que ele começa a te construir, é você sozinho. É você e ele. É só você e ele. Ninguém compreende. Ninguém entende. A frustração humana, ela vem. A decepção. Isolamento.
um sorriso abafado. Você olha para um lado, palavras de pessoas dizem sim, eu tô junto, tamo junto. Mas aí você fala assim, ei, você pode estar comigo no culto? Ah, eu não posso não. Eu tenho isso e isso para fazer. Ei, você pode ir comigo fazer uma visita? Não, não posso não. Tem que cuidar de outras coisas. Aí você para de chamar. Você percebe que você está sempre pronto a servir, mas nunca é servido. Você é sempre amigo, mas nunca tem amigo. E aí você ministra a palavra. Aí começam a te chamar para pregar. Você tem uma boa palavra. Mas a palavra não é nossa. Se a palavra não é nossa, então a gente não tem nada. Se te chamam para pregar por causa da palavra e a palavra não é nossa, então a gente não tem nada. Teve uma palavra que eu ministrei segunda-feira. Deus falou comigo. O grande êxito da pesca maravilhosa foi depois da frustração. Depois de ter pescado a noite toda, lançado a rede a noite toda e não pegaram nada, foi depois dessa frustração que a grande pesca aconteceu. Dá para aprender que as nossas ferramentas possíveis, humanas, a nossa profissão, que a gente sabe fazer muito bem, não gera resultado. Pedro era pescador e vendedor de peixe. Ele pescava por causa de dinheiro, para manter a sua casa. Mas ele pescou a noite toda e aí veio a frustração de não ter pegado nada. E muitas vezes no meu ministério, nesse ministério, o Senhor confiou em minhas mãos. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram muitas vezes de frustração. Frustração. Largar pra lá. Porque eu estava fazendo com o que eu sei fazer. Eu estudei para isso. Me preparei para isso. Mas sabe, estudar e se preparar é beleza. A Bíblia diz que nós devemos nos equipar. Sentar ali na sombra, porque tá calor. Nos equipar com o estudar, com conhecer. Não é errado estudar.
E eu fiz isso, eu passei praticamente 6, 8 anos da minha vida estudando teologia, me preparando, estudando missiologia, estudando a Bíblia, para ter um pouquinho de estrutura, para não falar qualquer coisa para as pessoas, para não pregar qualquer palavra, heresia para as pessoas. Então, quando a gente se equipa não é errado, mas aí você depender só disso, é que vem a frustração. Existe um lugar que o Senhor nos chama para viver, um lugar que Ele nos chama para nos qualificar, e esse lugar é o centro da vontade dEle. Esse lugar é o centro do seu querer. E aí nós estamos acostumados a governar do nosso jeito. Estamos acostumados a governar da nossa maneira, a liderar uma igreja da nossa maneira, da forma que nós sabemos que é o mais correto. Mas nem sempre o que é mais correto e está dando certo é a maneira que Ele quer. É a maneira que é o centro do seu querer. E um lugar muito difícil de permanecer é o centro da vontade do Senhor. Às vezes nós estamos lá e aí a gente acostuma e acaba saindo. É como se fosse no lugar dos santos dos santos. Você entra, você sente aquela plenitude, você adora junto com os anjos. E aí você fica se achando. Eu sou o cara que entra no Santos dos Santos. Eu sou espiritual, uau. É que você sai do lugar. E o pior, se você não sentir que saiu do lugar, você vai ficar um bom tempo fora do lugar, achando que tá fazendo certo. E não tá. O ministério é marcado por situações. Todos os profetas do Antigo Testamento foram desafiados. Os profetas maiores que tiveram grandes missões a cumprir foram extremamente desafiados. Depois os apóstolos, mortos, não se tornaram mártires, se tornaram mortos para que o Evangelho continue. O meu ministério, uma vez, uma pastora, logo no início, em 2009, ela disse que via que era para eu ler a passagem do caminho do Gólgota. O meu ministério seria marcado por espinhos, pedras e muita perseguição. E nesse trajeto de 2009 até aqui, 2020, realmente onde eu passo, logo a amizade é feita, mas ela logo acaba por causa da palavra, por causa de falar o que a Bíblia fala, somente o que a Bíblia fala. E hoje nós chegamos no ano de 2020, eu tenho até nem sei se eu falo um presságio de ser morta por causa da palavra. Será que isso é possível? Mas se for, a palavra estará cumprida. A promessa se cumprirá. Por amor de mim serão odiados. Mateus 24. Serão perseguidos.
É isso. Isso é ministério. Mas eu não me arrependo e nem tenho vontade de viver outra vida. Eu só sei viver essa e só quero viver essa. Quão mais profundo eu consegui. O quão mais profundo eu consegui viver com esse Senhor. O quão mais profundo, o quão mais próximo eu consegui viver. O meu maior prazer é gastar toda a minha energia, toda a minha saúde para viver esse evangelho. Gastando meu tempo nisso, em oração, em meditação da palavra. Sabe, orar pelas pessoas, elas serem curadas das enfermidades, os demônios serem expulsos, elas serem libertas. Isso vale a pena. A vida aqui é muito curta. É muito curta. Eu já tenho 45 anos. E o máximo que eu puder viver pro Senhor, em levar as pessoas a ser salvas, libertas, curadas para a eternidade. Isso é a minha alegria. Não tem alegria maior do que estar na casa do Senhor, do que estar no altar adorando o Senhor com as vestes limpas, em santificação, em separação do pecado, sendo canal, sabe, do sobrenatural do Senhor, canal de bênção, perseguida, sim, caluniada muito, injustiçada de montão, mas tudo isso acaba quando a glória desce, quando a minha mão direita se levanta, as portas e as janelas do céu se abrem. Não tem nada na terra mais prazeroso do que ter isso, do que ter Cristo, o príncipe da paz. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir, Senhor, as minhas mãos estão limpas. Cumprir aquilo que o Senhor chamou você fazer. Isso vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que qualquer alegria terrena. Vou encurtar o vídeo. É tempo de se render a esse Senhor, se curvar diante do Senhor, de andar com os pés calçados do Evangelho, da preparação da paz, de anunciar a trombeta, de fazer ecoar essa trombeta. Existe um império do grande eu sou. Somos constituídos de força, de justiça, firmado em fidelidade, um império eterno, contemplados por poucos, vivido por poucos. Por isso vale a pena. Amém.